Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre sistemas lineares com três incógnitas. Bom pessoal, esses sistemas eles são formados por três incógnitas e três equações, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como resolver, como encontrar a solução através da regra de Cramer. Bom, exemplo 1, resolver o sistema linear abaixo, tá? Então, o que eu quero que você observe é que nós temos aqui três equações, correto? E essas três equações, elas possuem três incógnitas, né? Então, isso é muito importante frisar. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o determinante geral, tá? O determinante geral, ele é encontrado através dos coeficientes dessas incógnitas, tá? Então, primeiro a coluna do x, nesse caso, ó. Eu tenho o 2, o 1 e o 5, beleza? Bom, depois na coluna do y, eu tenho 3, 1 e 2. E depois na coluna do z, eu tenho 1, 1 e 3. Bom, tá aqui então o determinante, né? Para a gente resolver esse determinante através da regra de Sarros, né? A gente repete as duas primeiras colunas. E aí a gente tem aqui, ó, três elementos para a diagonal principal e vamos ter três elementos para a diagonal secundária, tá? Esses elementos eles são provenientes da multiplicação desses números. Então, 2 vezes 1 vezes 3 é 6. 3 vezes 1 vezes 5 é mais 15. 1 vezes 1 vezes 2 é mais 2. Tá? E na diagonal secundária, ó, 5 vezes 1 vezes 1 é mais 5. 2 vezes 1 vezes 2 é... Deixa eu só apagar ali, ó. Vou repetir aqui, pessoal. 5 vezes 1 vezes 1 é 5. 2 vezes 1 vezes 2 é mais 4. E 3 vezes 1 vezes 3 aqui, ó, é mais 9. Né? Bom, somando então os elementos da DP, pessoal, a gente vai ter como resultado, ó, 23 e aqui 18. Né? Que cálculo que a gente tem que fazer? ADP menos ADS. Diagonal principal, que é 23, menos a secundária, que é 18. E o resultado é 5. Então, o determinante geral é 5. Agora, a gente vai calcular o que vamos chamar de dx. Ou seja, na coluna que compreende os coeficientes da incógnita x, a gente vai substituir pelos termos independentes, que são esses três aqui, ó, o 11, o 6 e o 18. E aí, na coluna do y e do z, continua a mesma coisa, tá? Aqui, ó, 3, 1 e 2, 1, 1 e 3. Né? Para resolver, repetimos as duas primeiras colunas, né? Conforme eu fiz antes. E aí a gente vai gerar aqui os três elementos para a diagonal principal. Vamos lá. 11 vezes 1 vezes 3 é 33. 3 vezes 1 vezes 18 é mais 54. E 1 vezes 6 vezes 2 é mais 12. Então, fica aqui, né? Agora, na diagonal secundária, pessoal, vamos multiplicar também. 18 vezes 1 vezes 1 é 18. 2 vezes 1 vezes 11 é mais 22. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 3 é 54. Então, fica mais 54. Somando aqui, pessoal, os elementos da DP é 99, ok? Então, se eu somar aqui, fica 99. E se eu somar os elementos da DS, fica 94. Né? E aí, fazendo DP menos DS, ou seja, 99 menos 94, o resultado vai ser 5, ok? Bom, agora nós vamos calcular, então, o DY. Né? Vamos calcular o DY. O DY, pessoal, vamos lá, como é que funciona? Na coluna da incógnita x, agora vai continuar o que a gente tem lá na coluna x, 2, 1 e 5. Na coluna do y vai vir os termos independentes, que é o 11,
o 6 e o 18. E na coluna Z continua tudo igual, né? 1, 1 e 3. Para resolver, repetimos aqui, ó, as duas primeiras colunas. E aí a gente faz as multiplicações para obter a diagonal principal e depois a secundária. Aqui na principal, 2 vezes 6 é 12, 12 vezes 3 é 36, 11 vezes 1 vezes 5 fica mais 55, 11 vezes 1 vezes 18 fica mais 18, né? Somando os elementos aqui, pessoal, ó, já adiantando aqui, vai ficar 109, tá? Bom, da diagonal secundária, vamos multiplicar aqui. 5 vezes 6 vezes 1 é 30, 18 vezes 1 vezes 2 é mais 36, 3 vezes 1 vezes 11 é mais 33. Somando, pessoal, vai ficar 99, né? Então, agora a gente faz aí ADP menos ADS, ou seja, 109 menos 99, que fica 10, né? Agora, nós vamos calcular, pessoal, o DZ. Então, no DZ, a coluna do X continua a mesma, 2, 1 e 5. A do Y também, 3, 1 e 2, né? Estou falando com relação ao primeiro lá, primeiro determinante geral. E na coluna do Z, a gente substitui aqui por 11, 6 e 18, que são os termos independentes. Para resolver, vamos repetir as duas primeiras colunas, né? Aqui, 2, 1 e 5, 3, 1 e 2. Bom, os elementos aqui da DP, vamos multiplicar. 2 vezes 1 vezes 18 é 36. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 5 vai dar 90, então fica mais 90. Mais 11 vezes 1 vezes 2, que é 22. Somando, pessoal, então fica 148. Tá? Agora, da diagonal secundária, mesma situação. 5 vezes 1 vezes 11 é 55. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 2 é 24. Então, fica mais 24. E aqui, 18 vezes 1 vezes 3 é 54. Então, fica mais 54. Somando isso, pessoal, fica 133. Né? Ou seja, DP menos DS vai ser 148 menos 133, cujo resultado é 15. Segundo a regra de Cramer, então, para a gente encontrar o x, pessoal, a gente vai ter que fazer o determinante do x dividido pelo determinante geral. Ou seja, o determinante do x foi 5, dividido pelo determinante geral, que é 5. 5 dividido por 5 é 1. Né? Para encontrar o do y, vai ser o dy dividido por d. Ou seja, o determinante do y é 10, dividido pelo determinante geral, que é 5, e 10 dividido por 5 é 2. E para encontrar o z, a gente vai fazer o dz dividido por d. Ou seja, o resultado determinante do z era 15, tá? É que aqui apagou quando eu estava arrumando ali, dividido pelo determinante geral, que é 5. Né? E 15 dividido por 5, pessoal, é 3. Ou seja, a solução desse sistema linear, né, é 1, 2 e 3. Ok? Exemplo número 2. Determinar a solução do sistema linear a seguir. Bom, pessoal, se a gente comparar esse sistema com o anterior, vocês vão perceber que os termos independentes eles não estão isolados aqui depois do sinal de igual. Então, a gente deve colocar de modo que fique dessa forma, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, na primeira equação, x mais y menos 10 igual a 0. Vai ficar x mais y igual a 10, já que eu mudo ele de lado, muda a operação, né? Depois, x menos e menos 5 igual a 0. Vai ficar x menos e igual a 5. Depois, y menos e menos 3 igual a 0. Vai ficar y menos e igual a 3, tá? Agora, nós vamos calcular o determinante geral. Para calcular o determinante geral, a gente pega os coeficientes das incógnitas. Então, tem que tomar muito cuidado agora, por quê? Vamos lá. Na coluna do x, eu tenho 1, 1 e 0, porque aqui na última equação eu não tenho x, então a gente coloca o 0. Na coluna do y, eu tenho 1, aí aqui na segunda equação não tem, então é 0, daí fica 1, 0 e 1 aqui na terceira, ó. Então, tem que tomar cuidado com isso. E na do z, eu não tenho na primeira equação, então vai ficar 0. E aqui nas outras duas é menos 1. Tá? Então, fica assim. Para resolver, a gente repete as duas primeiras colunas.
Agora a gente multiplica os elementos que vão gerar a diagonal principal. 1 vezes 0 vezes menos 1 é 0. 1 vezes menos 1 vezes 0 é 0. Né? 0 vezes 1 vezes 1 é 0. Então, a DP é 0. Diagonal secundária. 0 vezes 0 vezes 0 é 0. 1 vezes menos 1 vezes 1 é menos 1. Agora, menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1. Né? Ou seja, a diagonal secundária é menos 2. Né? Bom, eu tenho que fazer a DP menos a DS. Ou seja, a DP é 0 menos a DS, que é menos 2. Aí aqui, pessoal, a gente faz o oposto. Ó, fica 0 mais 2, cujo resultado é 2. Então, o determinante, eu ia falar diagonal, né? Então, o determinante principal é 2, correto? Agora, a gente vai calcular, pessoal, o dx. Ou seja, na coluna do x, a gente vai substituir pelo termo independente, que é o 10, o 5 e o 3, ó. Aí, as demais a gente repete, né? A do y, 1, 0 e 1, e a do z, 0, menos 1 e menos 1. Para resolver, então, a gente repete aqui as duas primeiras colunas. E agora a gente multiplica para obter os elementos da DP. 10 vezes 0 vezes menos 1 é 0. 1 vezes menos 1 vezes 3 é menos 3. Né? 0 vezes 5 vezes 1 é 0. Então, a DP é menos 3. A ADS, pessoal, 3 vezes 0 vezes 0 é 0. 1 vezes menos 1 vezes 10 é menos 10. Menos 1 vezes 5 vezes 1 é menos 5. Né? Então, como eu tenho que fazer a DP menos a DS, voltando aqui, 0 menos 10 menos 5 é menos 15, então a DS. Como eu tenho que fazer DP menos DS, vai ficar menos 3 menos o menos 15. Né? Isso vai dar menos 3 com mais 15, que é 12. Então, o dx ficou igual a 12. Agora, pessoal, nós vamos calcular o dy. Para isso, o que a gente tem que fazer? A coluna do x se mantém a mesma que tinha aqui no determinante principal, né? O determinante geral, que é 1, 1 e 0. Na coluna do y, a gente substitui por 10, 5 e 3, que são os termos independentes. E na do z a gente deixa o mesmo, né? Lá do principal, 0, menos 1 e menos 1. Bom, repetimos aqui as duas primeiras colunas. E agora vamos multiplicar para obter a diagonal principal. 1 vezes 5 vezes menos 1 é menos 5. 10 vezes menos 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 vezes 3 é 0. Ou seja, somando aqui, a DP é menos 5. A DS, pessoal, vamos lá. 0 vezes 5 vezes 0 é 0. 3 vezes menos 1 vezes 1 é menos 3. Né? Menos 1 vezes 1 vezes 10 é menos 10. Tá? Então, aqui somando fica menos 13, né? Como nós temos que fazer dp menos ds, vai ficar, então, menos 5 menos menos 13. Isso vai dar menos 5 com mais 13, né? Realizando o oposto aqui, que fica 8, beleza? Agora, nós vamos calcular o dz. Então, a coluna do x é 1, 1 e 0. A do y, 1, 0 e 1. E a do z a gente substitui pelos termos independentes, que é o 10, o 5 e o 3. Vamos repetir aqui as duas primeiras colunas e agora vamos multiplicar, né, para obter a diagonal principal. 1 vezes 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 5 vezes 0 é 0, 10 vezes 1 vezes 1 é 10. Então, a DP vai ser 10. Agora a DS, né? Aqui deixa eu fazer as flechinhas. 0 vezes 0 vezes 10 é 0. 1 vezes 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 1 vezes 1 é 3. Então, a DS fica 8. Ó. Como nós temos que fazer DP menos DS, vai ficar 10 menos 8, que é igual a 2. Então, o DZ vale 2, né? O determinante do Z. Agora, vamos utilizar a regra de Cramer. Né, a fórmula aqui. Então, x é igual, para encontrar o x, vai ser o dx dividido por d. Ou seja, o 12, que é o determinante do x, dividido pelo determinante geral, que é 2. E 12 dividido por 2 é 6. Para encontrar o do y, é o dy dividido por d. Ou seja, 8 dividido por 2, que dá 4. E para encontrar o do z, é o dz dividido por d.
ou seja, o determinante do z, que é 2, dividido pelo determinante geral, que também é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, a solução desse sistema linear, pessoal, é 6, 4 e 1, certo? Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.